Olá pessoal, tudo bem por aí? O assunto de hoje é eletroquímica. A eletroquímica é a relação que existe da química com a eletricidade. Então, qual que é a interferência que existe, qual que é a relação que existe, por que que um depende do outro, o que que um causa no outro, e a gente vai entender um pouquinho isso aí. Na verdade, esse vídeo é um vídeo mais introdutório, ok? Uma introduçãozinha, a gente vai aprofundando depois mais aspectos da eletroquímica, mas o que que precisa saber logo de cara é o que acontece, por exemplo, que material está relacionado com a eletroquímica. A gente tem as pilhas, temos as baterias, por exemplo, são os materiais mais diretamente ligados à eletroquímica. Então, por que a pilha está diretamente ligada à eletroquímica? A pilha é um instrumento, né, um equipamentozinho que gera uma reação química, ela gera, promove uma reação química dentro dela, com os elementos químicos que tem dentro dela, e gera eletricidade. Então, o que está acontecendo na pilha? É uma energia química, uma reação química que está lá dentro, ok? Convertendo isso em eletricidade, em energia elétrica. Esse processo é espontâneo, ok? Então esse processo acontece naturalmente lá na pilha, se você colocar os elementos químicos lá em reação, né, em contato, então é uma reação química que acontece espontaneamente, tá? Nós vamos falar mais para frente o processo da eletrólise, desmembrando um pouquinho a palavra eletrólise aqui, ó, eletro de eletricidade e lise é quebra. Então, na verdade, é a quebra da molécula pela eletricidade que a gente vai estudar um pouco mais para frente, que é justamente o contrário da pilha. Você vai usar a energia elétrica para produzir reações químicas. Ok? E esse processo aqui já é não espontâneo, você precisa ter energia elétrica para acontecer esse processo, inserir energia elétrica para acontecer o processo, ok? Então primeiro a gente vai começar a falar da pilha e dos processos eletroquímicos que estão relacionados a elas. Acho que é importante a gente começar falando dos problemas ambientais. Tá? Então, os problemas ambientais relacionados à pilha, primeiro que a gente não pode descartar a pilha em qualquer lugar, como a gente já falou, e a pilha tem alguns produtos químicos nela bem perigosos, bem importantes, produtos que são usados na produção de energia elétrica e você não pode jogar as pilhas em qualquer local, nem lixo comum, nem na natureza, porque ela se deteriora com o tempo. Ela acaba sofrendo processo de oxidação e pode ter o vazamento desse líquido aqui, contaminando, por exemplo, lençóis freáticos, né? Chove, elimina esses produtos químicos na natureza ou no solo, aí vem a água da chuva e arrasta esses produtos químicos para algum local, por exemplo, um lençol freático, um lago, uma represa, alguma coisa assim. Então a gente não deve descartar pilha em locais com lixo comum e nem na natureza. Né? No lixo doméstico, ele acaba indo para os lixões que também podem acarretar problemas ambientais sérios, né? Porque nem sempre esses lixos são armazenados de maneira correta, eles ficam expostos e aí pode trazer problemas ambientais aí, contaminação da água, do solo, até da vegetação, então é bem problemático. Se você tiver pilhas em casa, não jogue ela em qualquer lugar então, arrume localize perto da sua casa algum local que receba essas pilhas. Tem bastante local assim que é ponto de coleta. Então, por exemplo, às vezes grandes supermercados ou às vezes posto de saúde. Então essas regiões acabam recebendo pilhas para evitar o descarte e depois eles destinam essas pilhas aí para as instituições que recolhem e reciclam esse material. Então vamos fazer o nosso papel de cidadão consciente e preocupado com os problemas ambientais e não vamos descartar pilhas em qualquer local, nem pilha nem bateria, ok? Vamos lá. A primeira coisa, e é o tema um pouquinho, além da introduçãozinha na eletroquímica, o tema principal de hoje aqui vai ser o número de oxidação. A gente vai falar somente do número de oxidação, até para não ficar muito extenso, e depois a gente vai falar novamente de outros assuntos, mas hoje o foco vai ser o número de oxidação. O que é o número de oxidação? O número de oxidação, que é chamado de NOx, é justamente a quantidade de elétrons que são transferidos de um local para o outro numa reação de oxirredução, que é uma reação que acontece na pilha, no processo de produção de eletricidade que a pilha promove. Ok? Esse número de oxidação, cada elemento químico tem um número de oxidação, alguns elementos químicos têm um número fixo e alguns elementos químicos têm um número variável. Tá? Então tem uma tabelinha simples aqui, que na internet você acha fácil também se precisar,
que diz sobre os principais números de oxidação fixo, ok? Então, ó, as substâncias simples, né? Todas as substâncias simples, elas têm número de oxidação zero. Então aqui, ó, o ferro vai ter número de oxidação ferro. Daqui a pouco eu já coloco esses valores aqui, tá? Mas para a gente ir sabendo, ó, o ferro, número de oxidação zero. Aqui o O2, número de oxidação zero, são substâncias simples. Então o ferro, somente o átomo de ferro. Aqui o O2, dois átomos de oxigênio, então o número de oxidação deles é zero. Quando a gente for representar o número de oxidação, a gente vai colocar ele pequenininho em cima aqui, ó, tá? Então a gente colocaria um zero em cima do ferro e um zero aqui em cima do O2, que é o número de oxidação deles, tá? Todos os elementos da família 1A, da família da tabela periódica, lá que estão lá na primeira parte da tabela, na primeira coluna, né, eles têm número de oxidação mais 1. Tá? E também o Ag aqui, que é a prata, também tem número de oxidação mais 1, e o amônio, que é NH4, que também tem número de oxidação mais 1. Tá? Todos os elementos da família 2A, é aquele grupo de elementos da segunda coluna da tabela periódica, eles têm número de oxidação 2 mais, ou mais 2. Tá? O zinco também mais 2 e o cádmio também mais 2. Tá? Todos os elementos da família 6A, lá na direita, 6A é a família do oxigênio, tá? Todos os elementos estão abaixo do oxigênio ali, e ele também tem número de oxidação menos 2, ok? Todos os da família 7A, que é a família do cloro, é a penúltima família lá da tabela periódica, do lado direito, eles têm número de oxidação menos 1, ok? O oxigênio, ele é bem importante, a gente vai ter que gravar um pouquinho ele. O oxigênio, sempre o número de oxidação dele vai ser menos 2, ok? Exceto quando ele estiver na forma da água oxigenada, que é o peróxido de oxigênio, que ele tem o número de oxidação dele menos 1. Mas é uma exceção da regra, aí você pode gravar que o oxigênio é sempre menos 2, tá? E o hidrogênio que você vai gravar, o hidrogênio é sempre... o número de oxidação dele é sempre mais 1, na maioria das vezes, tá? Exceto quando o hidrogênio estiver ligado com um metal, que também são situações mais raras, né, em algumas exceções, mas você pode gravar aí que o hidrogênio é mais 1, tá? Então a primeira coisa que você tem que gravar logo de cara, sem consulta. Elemento simples é 0, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Então a gente vai preencher os números de oxidação dos elementos que a gente conhece, e alguns elementos que vocês vão perceber, por exemplo, aqui ó, o nitrogênio, o enxofre aqui o nitrogênio de novo, e são elementos que variam de acordo com a organização da molécula, tá? De acordo com quem eles estão ligados aí, varia um pouquinho o número de oxidação deles, e a gente vai ter que descobrir esse número, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui ó, olha aqui essa molécula da água aqui, ó. A soma das cargas, né? Se a gente fizer uma soma das cargas e o número de moléculas que tem aqui, o número de átomos que tem aqui, ó, a molécula aqui ela tem que ficar neutra e tem que dar 0. Então, por exemplo, o hidrogênio aqui ele vale mais 1. Se eu multiplicar o mais 1 vezes 2 aqui, ó, vai dar 2, e eu tenho o oxigênio aqui menos 2, então a molécula vai dar 0. Eu vou colocar os valores aqui, e aí vai ficar mais fácil da gente entender um pouquinho, tá? Então, ó, vamos lá, o oxigênio aqui estava 0 e o ferro aqui 0. Olha o que eu falei aqui da água. Ó. A água, o hidrogênio aqui é mais 1, tudo bem? Olha o hidrogênio aqui, ó. Hidrogênio ligado com a metal, a maioria deles é tudo mais 1. E o oxigênio aqui menos 2, então a gente tem que determinar o número de oxidação deles, tá? Quando a gente fizer a continha, vai ter que dar 0, ó. Olha só. Aqui eu tenho menos 2, então menos 2, né, número negativo. Aqui eu tenho mais 1, só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então 1 vezes 2 aqui mais 2. Então essa molécula aqui ficou zerada, ficou cancelada. Então aqui, ó, 2 vezes 1 aqui mais 2 com menos 2, zerou. Toda a molécula tem que estar zerada. Olha um caso parecido aqui, ó, no cloreto de cálcio, ó, CaCl2. O cloro aqui é menos 1. De onde que é o cloro? Ó, o cloro é o menos 1 aqui, ó, da família 7A, ok? E aqui a gente tem o número dele menos 1. Então, ó, 2 vezes menos 1 aqui, ó, menos 2. Aqui vai ter que dar mais 2 para a molécula ficar em equilíbrio, ok? O cálcio, por exemplo, é da família 2A aqui, ó. O cálcio está lá na segunda coluna da tabela periódica, o número dele é mais 2, ok? Olha esse caso, vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. Olha o hidrogênio aqui, ó. O hidrogênio é mais 1, a gente já sabe, o oxigênio é menos 2, a gente já sabe, ok? Só que o oxigênio aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios aqui, ó. Então vai ficar, ó, 2 vezes 3 aqui, ó, menos 6. Ok? Ele vai, para a gente zerar, a gente já sabe que o hidrogênio é mais 1, e a gente vai ter que descobrir o número do nitrogênio aqui. Ó. O nitrogênio aqui, ó, eu vou descobrir ele sendo mais 5. Por quê? Ó?
2 vezes 3, 6, aqui vai dar negativo, ok? Mais 1 com mais 5 aqui, mais 6. Então, ó, aqui é multiplicação, tá? Aqui em cima é soma, tá? Estou somando as cargas aqui, ok? E aqui eu estou multiplicando pela quantidade de átomos. Então, a gente tem aqui 2 vezes 3 menos 6, mais 1 com mais 5, mais 6, tá? Vamos ver se aqui, ó, o ácido sulfúrico aqui, ó, o oxigênio é menos 2, a gente já vai colocando ele, ó, o hidrogênio é mais 1, já pode colocando ele. Tudo bem? Que a gente já sabe que esse valor é fixo. Então, 2 vezes 4 aqui, ó, tá? 2 vezes 4 vai dar menos 8, esse valor aqui está errado, tá? Que aqui é mais 6, ó, ok? Aqui está errado aqui, fazendo uma correção. Então, aqui, ó, 2 vezes mais 1, mais 2, com mais 6 que vai ter aqui, ó, vai dar mais 8, e aqui 2 vezes 4 menos 8. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó, o zinco tá aqui, ó, o zinco, a carga dele é mais 2, ó. O que você tem, o que você já sabe consultando por essa tabela que você vai colocando, ó. O zinco aqui é o mais 2, ó. Aqui o oxigênio aqui, ó, é menos 2, ok? 2 vezes 3 aqui, ó, dá 6 negativo. Aqui, ó, mais 2, esse número aqui a gente não sabe, ó. O nitrogênio ele oscila, ó. Aqui o nitrogênio é mais 4, aqui o nitrogênio é mais 5. É um dos elementos químicos que oscila bastante o número de oxidação dele. Então, ó, mas como que a gente descobre que ele é mais 4 aqui, ó? Menos 2 vezes 3 aqui, ó, menos 6. E aqui, ó, 2 mais 4 aqui, mais 6. Ok? Então a gente já cancela aí, já zera a molécula. Tá, ó. O sódio aqui, ó, primeira família, mais 1. O cloro aqui, ó, família 7A, menos 1. Não precisa fazer conta nenhuma. Um é mais 1, outro é menos 1. A mesma coisa aqui, ó, o magnésio e o oxigênio, por exemplo, o magnésio da família 2A, pode olhar na tabela periódica lá, na família 2A está o magnésio, a carga dele é mais 2. O oxigênio aqui, ó, né, o oxigênio é menos 2, ele está na família 6A, lá na família direita, lá, né, na antepenúltima família, a carga dele é menos 2, então mais 2 com menos 2 dá uma zerada na molécula. Então a primeira coisa que a gente tem que entender um pouquinho é esse número de oxidação. Não é fácil, mas vale a pena dar uma treinadinha e fazer alguns exercícios aí. Tudo bem? Abraço a todos, até mais.